Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a logística 5.0 no Brasil, tecnologia, integração e competitividade para 2026. É um tema aqui relevante, né, esse ano, frente a todas as questões políticas e econômicas que estão tanto a nível Brasil quanto a nível mundial. Então a Lobtech entende que é importante a gente trazer para a pauta tudo o que pode acontecer e principalmente a transformação da logística a nível de tecnologia e a nível gerencial. E hoje aí, para seguir com esse bate-papo, né, eu sou a Isabel, estrategista comercial da área de geração de demanda. Agradecer também a presença aí de alguns parceiros nossos, né, pessoas que estão conversando com a gente também. E o Luiz Rego, né, que ele é vice-presidente da Abralog, sócio na vertical de negócios da Senior Sistemas. Hoje ele é nosso head de logística aqui da área e fundador do WMS Alces, que colabora aí bastante também na logística de armazenagem e toda essa estruturação para poder trazer para a gente esse assunto e falar basicamente do cenário hoje da logística, como se comporta dentro da indústria 5.0. Então, passo agora a palavra aí para o querido Luiz Rego. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer primeiro a presença de vocês. A gente sabe como é que é o dia a dia de todos, né? Super apertado. E vamos tentar fazer com que não seja cansativa ou monótona a, a nossa apresentação, tá? Ah, eu estou no mercado de logística há mais de 30 anos, atuando inicialmente como fundador e CEO da Alces, uma das líderes na formação no atendimento de mercado para soluções de WMS. E quando eu realizei a venda da empresa para a Senior, ah, passado um tempo, a Senior criou o cargo de diretor de vertical de logística e eu trabalhei por alguns anos lá, contribuindo para que a Senior passasse a assumir o papel de líder no segmento de fornecedor de software para logística, tá? Então, com essa visão, nesse período, eu tive muito contato com o mercado também de transporte, não só de armazenagem, e é mais ou menos essa mensagem que a gente quer trazer, de forma que vocês entendam a relevância do tema como um fator de aumento de competitividade da tua empresa para esse ano e daqui em diante, tá? Só um minutinho que eu não... Aqui é um problema técnico que eu não estou conseguindo mudar o slide. Só um minuto. Ok. Então a gente vai começar falando por que a eficiência virou commodity e a resiliência é um novo diferencial. É uma quebra de paradigma muito forte para nós. O cenário logístico, a gente lembra que esse ano aqui, o grande desafio é a transformação do mindset, não buscando exclusivamente eficiência operacional, mas indo para um novo diferencial competitivo e que envolve a adoção da logística 5.0, e isso não é opção, tá? Isso é uma necessidade, uma obrigação, e é o preço da entrada do mercado e da gente continuar inserido nesse mercado, né? A gente aprendeu muito, todos nós passamos por perrengue, né, na época da pandemia, 2020, e a gente aprende muito com dificuldades, né? A gente sabe os saltos quânticos que a humanidade dá a cada guerra, e foi uma guerra para todos nós, né? Dentro de casa, na rua, a gente passando a ser um desafio se manter dentro de casa por muito tempo, né? E isso forçou, esse momento forçou a transformação digital. Todos nós lembramos como era antes da Covid, né? Por exemplo, reuniões eram presenciais e com custo enorme, especialmente organizações com presença nacional ou internacional. E com o evento da pandemia, passou-se a adotar videoconferências, né? Foi a hora que o Zoom saltou, foi a hora
de que Teams ganhou o porte que ganhou hoje, e hoje todos nós vivemos um processo como natural, um processo que foi totalmente disruptivo. Mas ainda temos, por função de mudança climática, as disrupções climáticas que a gente não tem a menor condição de atuar, o câmbio que mantém como sempre foi, né? Totalmente volátil, e a grande novidade negativa é a escassez de mão de obra, né? Muito difícil, todos nós na logística sofremos com a disponibilidade de mão de obra muito restrita. E hoje não queremos mais um funcionário para numa armazenagem para bater caixa ou no transporte para ficar calibrando pneu. Hoje, da colaboradora que serve o café ao CEO, todos têm que estar muito engajados com a identidade da empresa, com a ideologia da empresa, né? E a gente transfere isso, comunica isso para o mercado, né? Então, nesse momento, desse ano em diante, fica muito claro que a resiliência é o principal fator que a gente precisa trazer para dentro da nossa organização. E o que é resiliência, né? A capacidade de antecipar, adaptar e prosperar em meio ao caos, né? A gente vai falar um pouco mais disso. Então, hoje, não basta mais só reagir, né? Você tem que já ter previsão, previsibilidade do que vai acontecer para você reconfigurar rapidamente a tua operação. Isso faz com que traz alguns indicadores importantes para a gente de mercado, né? Na Bralog a gente tem muito essa apuração desses big numbers, né? Que indicam para nós tendência de mercado. Então hoje 73% das empresas consideram resiliência mais importante que custo, o que é uma novidade. 2 vezes 0,8 maior ROI em operações que são resilientes comparadas às tradicionais e 45% de redução em perdas por disrupção na cadeia. Números muito eloquentes, né? E essa brincadeira de falar 5.0, o que é 5.0, né? Hoje a gente ouve falar muito em logística 5.0, em inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho disso. A brincadeira de criar eras para a logística. Começou com a logística 1.0, lá em 1760, onde aqui era muito primitivo, né? Aqui era trazer o transporte ferroviário e a vapor, né? E aqui a preocupação era a movimentação física em massa. Então, o básico do básico. Daí, quando em 1870 criou-se a nova era de logística 2.0, quando surgiram as linhas de montagem, padronização, e passou-se a utilizar armazéns centralizados. E aqui o foco era eficiência operacional e escala. Em 1970, surge a logística 3.0, onde aqui a gente traz tecnologia para dentro da logística, né? E o foco aqui era informação e rastreabilidade. A gente tinha, até então, tinha muita dificuldade de saber onde foi parar o produto, onde está o meu transporte. Na verdade, ainda hoje temos isso, né? A gente aqui no Brasil ainda tem muitas empresas, talvez a maior parte, ainda vivendo essa realidade de logística 3.0, migrando da 2.0 para 3.0. Temos que acelerar esse processo, né? Surge em 2000 a logística 4.0, onde aqui a gente começa a dar mais importância à conectividade e as decisões todas das organizações, as decisões estratégicas, apoiadas em dados e não mais em intuição, em achismo, né? Aqui entra a internet das coisas, o IoT, Big Data, a robótica avançada, e-commerce acelerando todo esse processo e Data Lake, né? Nos trazendo uma visão mais ampla de mercado. Em 2021, surgiu a logística 5.0, né? Onde o grande foco era a sociedade e humanização, ou seja, a simbiose entre o humano, máquina e o impacto social, né? Aqui a gente está falando na adoção de inteligência artificial colaborativa, estamos falando em sustentabilidade, personalização em massa e bem-estar. Bem-estar dos nossos colaboradores e bem-estar da sociedade de modo em geral, tá? Essa foi a jornada de 1.0 ao 5.0. Perceba que a distância cronológica entre o 3.0, 4.0, 5.0 está cada vez mais estreita, né? Está se prevendo que a logística 5.0
permaneça até 2030. Corre o risco de surgir a logística 6.0 antes disso, porque o processo está muito acelerado. Então, aqui o importante é ter a leitura de que esse é um processo evolutivo, incremental. Não é exclusivo, não entra logística 5.0 e se perdeu tudo do 4.0. Não, é incremental, né? A logística 5.0 versus a 4.0 é sair da máquina e ir para o humano. Logística 4.0, o que significa isso? Que era, né? Era foco na automação total, decisões baseadas exclusivamente em dados, eficiência como métrica principal, redução de custos operacionais e tecnologia como fim de si mesma. Comprava-se tecnologia exclusivamente pela tecnologia. Com a logística 5.0, surge o conceito de simbiose entre humanos e inteligência artificial. Todos nós hoje usamos inteligência artificial para tudo, né? Eu gosto de cozinhar como hobby, minha esposa também, e ela chegou agora no ponto máximo do uso da inteligência artificial, na minha visão, que é ela que cozinha bem. Hoje, para fazer um ovo mexido, ela busca sugestões da inteligência artificial, né? Eu estou usando minha esposa para dar um exemplo dentro de casa, mas a gente vê isso de modo geral, né? Na verdade, o primeiro passo foi a gente precisar utilizar o Waze para sair de casa e chegar no trabalho, para sair de casa e ir à padaria. Então, hoje a gente depende muito dessa interação com inteligência, né? As decisões, hoje, na logística 5.0, são contextuais e empáticas. A resiliência e sustentabilidade tem que ser analisado, acompanhado como um KPI, um KPI, né? Não é mais não é uma ferramenta de marketing. Realmente você tem que trazer isso, acompanhar como está indo a resiliência da tua empresa, como está o impacto na sustentabilidade que ela provoca no meio, né? E aqui a gente traz, com isso, com essas ações, criação de valor para a nossa empresa, para a nossa atividade, para a sociedade. No final das contas, então, a tecnologia passa a nos auxiliar, é um serviço para que atinjamos o nosso propósito. E aqui surge para nós como insight chave para nós que a logística 5.0 ela deixa claro que o futuro não é humano ou máquina, é humano e máquina. Essa é a simbiose que a gente precisa trazer para dentro da nossa empresa. E aí a gente busca, então, um processo, isso leva a gente a buscar um processo de automação e inteligência, ou seja, a inteligência artificial prevendo gargalos operacionais, né? Então a gente consegue, através de machine learning e outras ferramentas, prever problemas, transtornos com 72 horas de antecedência, o que permite que a gente mitigue o problema, né? Transponha o problema de forma que lá na ponta quem seria impactado não perceba que tivemos um aperto, né? A gente deixa de ser reativo, como sempre fomos, e passamos a ser proativos, tá? Isso ocorre porque a gente vai conseguir, porque a gente passa a conseguir uma intervenção estratégica antes que o gargalo ocorra. Isso como a gente consegue, né? Através de previsão de demanda. Então existem algoritmos hoje disponíveis no mercado que consideram eventos locais, clima, tendência de consumo, para prever os picos, né? Nossa grande, como é que eu vou te falar? O grande obstáculo, o grande desafio nosso é prever pico, né? E aqui a gente consegue uma precisão de até 94%. Quando a gente fala aqui em previsão climática, por exemplo, tem situação que não dá para imaginar. Teve uma tempestade aqui na região de Sorocaba, que não era previsto que seria um desastre daquele tamanho, mas impactou, por exemplo, a Toyota, de forma que a Toyota hoje transferiu a fábrica dela, que foi destruída pelo mau tempo, para um espaço, um novo espaço físico, como se fosse um armazém, levou a fábrica para lá, né? Então hoje nós temos uma das maiores montadoras do mundo precisando alugar espaço físico para executar a sua atividade, né? A segunda maneira é a otimização dinâmica, né? Então, rotas calculadas em tempo real. E aí, considerando trânsito, condições climáticas, a disponibilidade do motorista, acidentes no percurso. Então, hoje, os roteirizadores modernos
Nós, por exemplo, aqui na Lobtech, nós fornecemos para o mercado roteirizador Rodinete e roteirizador sênior, ambos com essa capacidade de identificar possíveis problemas ou problemas que estão acontecendo nesse momento e redirecionar a roteirização, né? Fazendo com que o nosso caminhão não fique parado lá num congestionamento, por exemplo, se poderia ser evitado, né? Um terceiro ponto, manutenção preditiva. Então, sensores de IoT hoje detectam a situação do veículo, se é necessário fazer revisão, o que precisa interagir, tanto em empilhadeiras como caminhão, e com isso a gente consegue eliminar 68% das paradas imprevistas, né? E gestão de estoque, né? Então, a inteligência artificial identifica possíveis rupturas ou excesso de estoque, né? Vamos lembrar que estoque dentro do armazém é dinheiro parado, é dinheiro paletizado, né? E a gente precisa considerar giro e redução e tratar de reduzir perdas, né? A gente lembra que no passado as grandes organizações passavam por isso, hoje muitas ainda passam por isso, especialmente varejo, da tal da compra de oportunidade. O fornecedor coloca o preço lá embaixo para você comprar uma quantidade considerável do produto, né? E se comprava só se enxergando o preço na compra e não se enxergava o custo de armazenagem, com seguro, com movimentações dentro do armazém, aquele endereço que está ocupado com o produto que foi comprado por oportunidade, ele agora está ocupado e aquele produto que é mais necessário muitas vezes fica sem espaço físico dentro do armazém. Eu lembro no passado, eu estava visitando um cliente no Rio de Janeiro, de varejo, e quando eu cheguei era verão, era dezembro, Rio de Janeiro, de repente chegam duas carretas carregadas de edredom, porque foram compradas pela área de compras numa oportunidade de compra. Bom, resumindo, tiveram que alugar um, um armazém inflável, pagando por isso, e aí fecharam a conta e viram que gastaram mais para manter o estoque do que a vantagem na compra, né? Na prática, o que que isso significa? Usar previsão de demanda, otimização dinâmica, manutenção preditiva e gestão de estoque. Uma redução em custo operacional de 23%. Tá? E a melhora do OTIF, que é algo muito difícil. Todos nós buscamos OTIF, né, On Time in Full, mas muito poucos de nós conseguem. Mas a gente conseguiu subir o OTIF, a média nacional, a 78%, a gente conseguiu subir para 96% de OTIF apenas em 18 meses. Tá? Uma melhora muito significativa, né? Consideramos também a questão da integração de dados com o fim dos silos operacionais. O que é silo operacional? Uma área não conversa com outra. Então, a tua empresa tem RH, tua empresa tem logística, tua empresa na logística tem armazenagem, tem transporte, e essas áreas muitas vezes não conversam com a transportadora, tá? Ou a transportadora não conversa com o varejo. Então, o resultado disso, ineficiência, né? Estoque lá em cima e custos invisíveis que a gente tem dentro desse processo. Agora, a questão da visibilidade ponta a ponta do fornecedor ao consumidor final não é mais luxo. Até pouco tempo era sonho, era desejo. Isso, se a gente pensar isso aqui, só as grandes multinacionais serão capazes. Hoje já não é mais realidade isso. A realidade é que muitos já estão conseguindo. E isso é uma necessidade estratégica. Impacta muito fortemente e diretamente o fluxo de caixa das empresas e a competitividade da tua empresa com a tua concorrência, né? Empresas que têm integração completa com dados reduzem 40% do capital imobilizado. E aonde está esse 40%? Em estoque. E ainda aumenta 35% na velocidade da entrega. Então, não cabe mais a gente pensar, vale a pena integrar dados ou não? É óbvio que sim, tá? E aqui a gente precisa detalhar um pouco melhor isso. A questão da integração entre indústria e transporte. APIs hoje conectam os RPs com TMS,
sincronizando produção e expedição. Isso, há pouco tempo atrás, eu tenho cliente nos Estados Unidos, os Estados Unidos que a gente tem como referência, né, excelência em tudo que faz, não é verdade em logística. A gente identifica que muitas empresas nacionais, de vários portos, são mais eficientes que empresas norte-americanas. Tá? Esse cliente meu nos Estados Unidos, quando nós chegamos lá, ele levava 4 dias, depois que ele recebia o pedido do RP, ele levava 4 dias para separar e embarcar. Depois que nós implantamos a WMS lá naquela operação, ele passou a fazer todo esse ciclo em 4 horas. Né? É óbvio que gerou problema para eles. Né? As transportadoras não acreditavam mais que ele conseguiria fazer um carregamento tão rápido. Tá? Antes ele levava 4 dias, agora 4 horas. Mas isso é mudança de mindset e todos os parceiros desse cliente entenderam e acreditaram na nova realidade e passaram a vivê-la. Né? A questão também de visibilidade em trânsito. A questão de hoje a gente ser capaz de fazer o rastreamento por sistema de GPS, por sistemas de rastreamento e também pelos celulares dos motoristas. Mais IoT, mais telemetria, que fornece a localização, temperatura, vibrações, e ETAs, né? ETA é tempo estimado de chegada, são dinâmicos. Né? Hoje, qualquer tipo de ajuste em horário de entrega, o recebedor, o destinatário, já pode ser informado em tempo real. É a realidade da maioria dos nossos clientes. Né? Então, isso aqui não é mais sonho. Tá? Isso impacta a gente quando a gente está falando, especialmente quando falamos no transporte de celular, produto altamente visado para roubo. Quanto antes você tem que sair do depósito e chegar no destino final, não tem que estar na rua, né? Correndo risco de assalto. Né? Nós temos também a questão aqui de transporte de refrigerados, congelados. Né? Quanto menos ficar na rua, melhor, custos mais baixos. Né? A questão de medicamentos. A Anvisa colocando regras que não interessa mais só saber o tempo de deslocamento, origem e destino, mas interessa saber também todo o tracking térmico desses produtos. Né? A gente tem a questão da integração do varejo ao consumidor. Então, hoje, os PDVs são capazes de trabalhar integrados a RP, a WMS, a TMS das nossas empresas, de jeito que a gente consiga manter nível de estoque lá na loja, no ponto de venda, eliminando ruptura, que é o sonho do varejo. Né? Ou melhor, o terror do varejo é ter uma ruptura na sua gôndola. Né? Então, esse aspecto especialmente melhora muito a experiência do cliente. Né? Na verdade, todos esses pontos impactam lá na ponta. Né? A gente tem hoje nossa, travou, analytics preditivos. Né? Através de Big Data, a gente transforma dados históricos em insights. Então, hoje, não é mais, olha, eu acho que na próxima Black Friday vai acontecer isso. Não, a gente tem ferramentas que nos buscam os últimos anos para a gente entender qual é a tendência de mercado, se é crescimento, se não, se crescimento em que família de produtos. Isso ajuda todo o fluxo, todo o supply chain. Na verdade, a partir até da área de compras da tua empresa, ou do proprietário do estoque, até a predição de quantas transportadoras, quantos veículos a gente vai precisar. A gente ainda vive aqui no Brasil uma situação, todos nós sabemos, que a última semana do mês é um inferno, né? Todo mundo está tirando pedido, temos que entregar para todo mundo o mais rápido possível. Cresce muito esse volume de venda e a frota disponível para entrega não cresce na mesma razão. Né? Então, usando todas essas ferramentas, a tendência é criar nos meios para mostrar para o time comercial: comece a fortalecer a tua venda já no primeiro dia do mês. Não tem mais essa necessidade de concentrar tanto no final. Tá? Mas é uma quebra de mindset muito, muito forte. Né? Isso demanda tempo. Só que aqui no Brasil, a gente tem um fantasma que a gente chama de custo Brasil. Né? E agora, custo Brasil 5.0. O que é isso? Né? A gente sabe aqui que o nosso custo comparado a outros mercados mais maduros é muito forte. Né? E muitas vezes somos levados a imaginar que o custo Brasil está caindo.
e, na verdade, ele evoluiu, né? Esse ano 2026 a gente espera ainda um custo do Brasil maior ainda por conta de tributação e outros, pedágio, enfim, aumento de diesel, aumento de pneu, de todos os insumos, aumento de salário, tudo isso leva a gente a prever um aumento, especialmente considerando que a infraestrutura nossa, especialmente a rodoviária, ainda é muito precária, né? Nós, falando em tecnologia, a gente ainda tem uma limitação muito forte no alcance da, dos nossos celulares, né? Muitas vezes a gente não consegue entrar numa banda de 5, a gente fica no 4, e aí fica mais difícil, mais lento transferir informações e dados, né? Além disso, cada vez mais o governo está aumentando a complexidade regulatória, né? Então, hoje, tirando nós que somos meros mortais, todos nós sabemos que se a gente errar numa declaração de imposto de renda por centavos, a gente cai na malha fina, né? E a gente fica estupefato quando a gente vê a mídia publicando desvios de bilhões, né? Que parece que a Receita tem dificuldade em identificar. Mas voltando, saindo desse aspecto, voltando aqui na composição de custo da logística no Brasil, falando em percentual de faturamento, a gente tem quase 11% do nosso custo em perdas e avarias. A gente tem o segundo menor custo em investimento em tecnologia e TI, tá? Estamos falando em 12%. Depois a gente vem para um custo burro, um custo que não traz benefício nenhum para o processo, que é burocracia, que estamos quase em 20%. O custo de armazenagem, por conta do preço do metro quadrado ou metro cúbico, se a gente estiver falando em câmara fria, no Brasil, devido à baixa vacância, não faz outra coisa do que subir. Isso impacta lá na armazenagem, além de estoque que não deveria existir, né, impactando. E a gente ainda tem fator considerando aumento de combustível, pneu, pedágios, a gente tem um aumento de mais de 35% do nosso custo logístico está lá no transporte. Como que a gente pode atuar para tentar mitigar um pouco esse custo, né? Que o mercado está praticando, tá? Primeiro, compartilhamento de infraestrutura. A gente vê hoje cada vez mais empresas concorrentes formando consórcios para compartilhar CDs. Compartilham frotas e rotas na última milha. Com isso, uma redução de custo de 28%. Ô, Rego, mas isso aqui funciona? Funciona. Funciona tanto que está se criando plataformas colaborativas, marketplaces logísticos, né, que conectam a, a sua capacidade ociosa com demanda urgente e buscam otimização e utilização de ativos, aumento em até 45%. A gente vive aqui uma realidade, algumas indústrias, por exemplo, Souza Cruz, ela entrega hoje cigarro e água mineral. A gente tem algumas operações de indústria de aço para construção civil entregando no mesmo transporte cimento. Tá? Então, o cliente final é o mesmo, produtos afins, né? E nesse caso que eu citei para você, não são produtos concorrentes, né? São produtos que o cliente, uma vez que esteja recebendo, ele vai ter interesse em receber os dois e receber num custo otimizado, né? Você consegue reduzir o frete lá para o cliente e também reduz a tua conta de transporte, né? A tua conta frete. Nesse sentido, para fazer tudo isso aqui funcionar, né, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma dependência muito forte da anuência, da concordância do setor político nosso, né? E aqui a Abralog tem uma atuação muito forte no sentido de defesa setorial. Eu sou vice-presidente lá na Abralog há 10 anos e vira e mexe alguém me perguntou, Rego, mas por que eu deveria me associar à Abralog? Primeiro, porque a Abralog ela defende seus interesses, além de outros tantos valores que ela traz, né? Networking, de colocar junto a grandes organizações com mais maturidade que atua, mas é uma forma de você fortalecer quem te defende. Então, se não fosse a Abralog, algumas decisões não teriam entrado no ar na velocidade que entraram, tá? Por exemplo,
na política de resíduos sólidos, né? Dependia muito de logística e aí a Bralog teve uma atuação muito forte nesse sentido. Evoluindo o tema, hoje a gente vive a fase da logística verde, né? O que é? Sustentabilidade como métrica de lucro, né? Olhar quanto maior a sustentabilidade da tua empresa, é previsto um maior lucro, né? E aqui, de 2026 em diante, a sustentabilidade ela passa a ser cada vez mais diferencial, além de ser diferencial de marca, é uma exigência regulatória, tá? Tanto de mercado, mercado exigindo, como até governo, tá? E isso aumenta a tua vantagem competitiva, te aproxima de investidores, de consumidores e governos que cobram operações com carbono restritas, neutras, né? Há muitos anos, vou te dar um exemplo aqui que eu conheço bem, porque eu tenho um irmão que mora lá, na França. A França ela cobra imposto dos veículos, o IPVA, o equivalente ao IPVA, não um proporcional sobre o valor do carro, mas sobre a emissão de CO2. Por isso o carro a diesel está acabando. Na Europa daqui a pouco não tem mais. Então hoje já muitos caminhões, se não quase todos, que fazem entrega urbana são elétricos, né? Então, isso é algo que tende a disseminar no mundo inteiro, né? Vamos lembrar que empresas que ignoram o ESG perdem acesso a crédito, a contratos e a talentos, né? Quando eu falo crédito, não é crédito de banco, mas é crédito de investidor, né? Vamos explorar um pouco isso. 89% dos consumidores preferem marcas sustentáveis. 67% dos investidores exigem ESG no portfólio da sua empresa. Sua empresa precisa investir em ESG. 42% de redução nos custos via eficiência. Então, da mesma maneira que a gente já há algum tempo, para evoluir numa negociação com o cliente, temos que assinar um termo que não admitimos trabalho infantil na nossa empresa, não admitimos trabalho escravo, não admitimos discriminação racial ou de sexo. Se você temos que estar em acordo com a LGPD. Se isso não acontecer, se isso não for realidade na tua empresa, perdeu o negócio. O que dói, né? Porque normalmente as empresas que têm esse nível de exigência são empresas com nível de maturidade grande e que normalmente nos pagam um valor superior às menores, às empresas mais maturas, né? Nesse sentido, o que está sendo feito na logística verde? Eletrificação de frotas, caminhões elétricos e híbridos que estão reduzindo 70% a emissão de CO2. Custos de combustível em 60% que empurram os transportadores a utilizarem esse tipo de frota. E incentivos fiscais que estão acelerando essa adoção. Hoje a gente tem no Brasil alguns estados já dando redução de IPVA em função do veículo ser elétrico ou híbrido, né? E a tendência é que isso evolua como forma de massificar, né, a questão de eletrificação de frotas. Nós temos também a questão de energia renovável. Os CDs hoje, a gente encontra muitos CDs com painéis solares e eólicos e que buscam autonomia energética, cada vez consumir menos energia elétrica. Então, existem vários casos, inclusive, de excedente, onde esses CDs geram energia necessária e suficiente para a sua operação e o excedente vendem à companhia de distribuição de energia elétrica, né? Isso tudo reduz custos e reduz a pegada de carbono. Existe também aqui no Brasil logística reversa, todos nós sabemos o inferno que é isso, né? É uma logística que não nos rende receita tangível, e intangível sim, porque você acaba não perdendo o cliente ou o parceiro, tá? Mas uma pedra no sapato, né? Aqui a gente hoje, com sistemas eficientes de coleta e de reciclagem, a gente está transformando resíduos em receita. Lembrando, o Brasil é o maior país do mundo em reciclagem de alumínio, né? De latinha de refrigerante, de cerveja, né? E esse processo evolutivo na logística reversa no Brasil já atende o que parecia impossível no passado próximo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um grande avanço
que nós trouxemos para o nosso país, né? Até aqui eu falei do modus operandi dia a dia, ok, né? Vocês podem falar, pô, na minha empresa eu já executo muito disso. Tá bom. Agora vem um desafio, né? Um desafio mais forte que a Logística 5.0 traz para dentro da nossa companhia, né? Que é entender e manter o novo profissional de logística. Através de upskilling, né? O aumento de capacidades do nosso colaborador, né? E a questão de liderança humana. Hoje a automação tem que ficar bem claro na cabeça, quando a gente fala em logística 0.0, todo mundo fica com medo de perder o emprego, tá? O objetivo não é perder o emprego, tá? É transformar o emprego. Algum tempo atrás, mais de ano atrás, eu dei palestra num evento de final de ano de um grande distribuidor. E daí, quando eu estava falando sobre isso, né, sobre logística 5.0, eu perguntei para o pessoal de uma faixa etária mais baixa que a minha, eu estou com 67 anos, estou falando, acho que o mais antigo devia ter uns 35 anos. Perguntei o que é um ascensorista. Quando que você encontra um ascensorista? Ninguém sabia o que era um ascensorista. E pode ser que entre vocês também não saibam. Mas ascensorista era um personagem que ficava sentado dentro do elevador e perguntava para você, que andar você vai? Sétimo. Ele apertava o botão 7. E daí o elevador parava no sétimo, né? Então, esse tipo de emprego que não agrega inteligência nenhuma ao processo vai ser eliminado. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando aqui em diante, tá? Então, hoje o nosso profissional, ele não é mais meramente operacional, tá? E ele não opera exclusivamente máquina, não é só operador de empilhadeira, não é só operador de paleteira, ou aquele cara que fica pegando etiqueta na impressora, né? Na verdade, hoje, o nosso profissional, ele tem que orquestrar vários sistemas relacionados, né? Ele tem que entender, hoje um gerente de logística, ele tem que entender de várias soluções que até pouco tempo atrás, vários softwares que até tempo atrás não existiam na empresa, né? E a partir do uso dessas ferramentas, interpretar dados. Isso aqui é uma grande dificuldade que a gente ainda vive, né? Sistemas gerando dados, você não sabendo o que fazer com aqueles dados, né? E a partir desses dados, ele tomar decisões estratégicas, entendendo que essas decisões vão contribuir para que a previsão daqueles dados se materializem, né? E ele passa também a ser cada vez mais psicólogo, né? Cada vez mais ele tem que ficar lidando com pessoas e com softwares, com algoritmos, né? E todos nós sabemos a dificuldade que é para nós que somos gestores, né? A questão do ser humano, de ter que conviver com o ser humano e entender o que está na cabeça dele e sair da melhor maneira possível de algum eventual impasse ou desafio, né? Então, o diferencial hoje não é saber fazer, mas saber pensar, adaptar e inovar. O nosso profissional cada vez mais será mais inspiração e menos transpiração. As empresas que investem hoje na qualificação da sua mão de obra, dos seus colaboradores, estão informando um aumento de 52% na produtividade e redução de 38% no turnover. Imagina, você não consegue achar mão de obra. Você forma o profissional. Quando o profissional está maduro, ele está cansado de tomar bronca do gerente dele, ele está cansado de não ser valorizado por ter atingido metas, vai embora, ele vai trabalhar no teu concorrente. E você formou o cara para o mercado. Você virou uma nova unidade do Sistema S, né? Você virou Sesc, Senai, SESI, você está formando profissional para o concorrente, sem cobrar nada do concorrente. Nesse sentido ainda, falando nesse processo evolutivo de capacitação de mão de obra, a questão de análise de dados, né? A capacidade de interpretar dashboards, identificando padrões e transformar números em decisões estratégicas. Isso hoje é olhar aquele número e entender o que ele significa. Hoje, nós que fornecemos Sênior, eu estou citando Sênior, mas concorrentes também têm isso, a maioria, na Sênior, 100% das soluções trazem inteligência artificial embarcada. São capazes de analisar um gráfico, são capazes de analisar uma interpretação gráfica de dados e te dar insights. O que significa aquilo?
Tá? Não é que você não tenha a capacidade cognitiva de entender, mas inteligência artificial consegue ir mergulhando naqueles dados até um nível que você levaria, não é que você não identificaria, mas levaria semanas, talvez meses, né? E em segundos, ou mesmo no mesmo instante, já vem a análise. Falando de pessoas, liderança adaptativa, né? Você vai ter que adaptar a tua postura como líder. Você ser um promotor de mudanças, um gestor de mudanças, ter uma comunicação empática com os teus funcionários, né? E a capacidade de inspirar equipes em ambientes voláteis, né? Aquele a situação de que vamos pensar que você seja um operador logístico, ganhou um cliente novo, com uma nova família de produtos, né, que ninguém lá trabalhava com ele. Ou você é uma indústria, a tua área comercial, a tua área de desenvolvimento de produto criou uma categoria nova de produtos. A gente sabe que o ser humano não gosta de mudança. Então você tem que ser aquele cara que vai motivar teu time e mostrar que isso não é problema, isso é um desafio e que nós vamos transpor. A gente tem também uma outra etapa aqui, que é da alfabetização digital, né? É compreender a inteligência artificial. Quando eu sou um grande usuário de inteligência artificial, como eu, muitos de vocês, e muitos, a gente ainda ouve muito, e a gente ri, né, quando ouve, alguém falar que inteligência artificial não é tudo isso. Não, não é tudo isso porque você não sabe gerar um bom prompt. Né? A hora que você aprende a gerar um bom prompt, ele consegue contribuir muito com você. Ele não vai tomar decisão, ele não dá a palavra final, tanto é que todas as ferramentas de IA colocam embaixo um remark explicando, declarando que você precisa analisar o que foi respondido, pode cometer erros ali. Tá? Então, o teu parecer ainda continua fundamental e deve permanecer assim. Tem a questão aqui também, na alfabetização digital, de você conviver com machine learning, as máquinas aprendendo, conforme o tempo passa, como fazer melhor cada atividade. E a questão da internet das coisas, né? Que são fatores, tanto IA como machine learning e IoT, você não precisa programar, mas saber perguntar e interpretar a resposta. Existe o adicional aqui mais novo, mais recente, que a 5.0 traz, que é a visão ESG, né? É você compreender profundamente o que quer dizer sustentabilidade. Eu tive um tempo atrás visitando uma operação da Leroy Merlin, por exemplo, que estava investindo muito no aproveitamento do pallet descartável, na redução de filmes trash, né? Então, isso é uma preocupação com sustentabilidade, com compliance, com impacto social, e entender que esses fatores, sustentabilidade, compliance, impacto social, na verdade hoje são drivers do teu negócio, né? E você precisa, além disso, se manter competitivo. Num mercado que hoje, micro-fulfillment, ultra-velocidade e cibersegurança são pontos absolutamente relevantes, né? Falando em micro-fulfillment, né? Os CDs hoje, urbanos, cada vez menores, cada vez mais próximos do consumidor. São pequenos e são automatizados. Próximo do consumidor, então, o transporte mais rápido. E hoje a gente já vê muita empresa fazendo entrega em 1 ou 2 horas. Aqui na Grande São Paulo tem muitas empresas de varejo fazendo entrega em até 30 minutos. Algo totalmente impensável há não muito tempo atrás. Pensa no trânsito de São Paulo, no tamanho da malha rodoviária de São Paulo. E eles estão conseguindo, né? Existe aqui um momento de entregas ultra rápidas, que é um desejo, é um sonho. Hoje, muito poucos países adotam, porque existe um custo, o custo não é baixo. Hoje, quem está adotando para, além de imagem de marketing, para produtos de alto valor agregado, né? Mas o sonho de todo mundo é você fazer uma compra pela internet, tomar um café e na garagem ver um drone pousando fazendo a tua entrega, né? Isso, quem está pilotando os protótipos está conseguindo êxito em função de uma grande orquestração entre estoque, roteirização e o last mile, né? Todos nós que trabalhamos com logística sabemos do risco que está lá na última milha, né? Temos ainda, para completar aqui o círculo de horrores, a questão de cibersegurança, né? Eu devo receber por dia em torno de 18 tentativas de contato de bandido, de fraude, tá? Tentando que eu atenda o telefone, clique num link, eu comece a falar muito para eles pegarem o meu perfil de voz
Então, isso é uma realidade, eu, pessoa física. Mas a gente sabe que a pessoa jurídica, especialmente se o faturamento for significativo, né, é alvo bem visível, bem objetivo, que o pessoal de hacker busca, né? A questão de cibersegurança fez com que as cadeias fiquem menos vulneráveis a ataques. Empresas investem cada vez mais em proteção de dados, blockchain e redundância de sistemas, né? Atenção a essa questão, né? Empresas que não investirem nessas três frentes até o ano que vem correm um risco sério de obsolescência. Ou seja, lembrar que o teu concorrente pode ter investido nisso antes de você, né? Você perde a concorrência para eles. E aqui, fazendo uma análise sobre os benefícios, sempre chega para mim a pergunta é muito comum. Ô, Rego, para que a minha empresa precisa investir em 5.0? O que a gente consegue enxergar de impacto real aqui no meu negócio? Bom, aqui a gente tem duas frentes, né? A gente tem benefícios tangíveis e intangíveis. Aqueles tangíveis, aquele que você consegue medir e impacta diretamente o seu fluxo de caixa. E os intangíveis, aqueles que geram alguma vantagem competitiva, nível NPS, né? Teu nível de a visão do teu nível de serviço lá para o teu cliente, né? Então, falando tangíveis, aumento de eficiência operacional, redução de custo aqui, por exemplo, num picking de 30% a 50%, redução de custos, né? A gente tem inteligência artificial ajudando a gente muito a reduzir custo de combustível na roteirização, no transporte, e reduzir o custo de estoque, né? De desperdício de estoque. A gente, com todas essas ações da logística 5.0, a gente reduz turnover, o que é importantíssimo para nós, né? E reduz turnover por quê? Você melhora o bem-estar do teu funcionário, ele sente mais prazer de trabalhar na tua empresa, sente orgulho de trabalhar na tua empresa e ainda provoca você a mudanças ergonômicas, né? Reduzindo afastamentos, né? Aquele funcionário hoje se usa muito exoesqueleto, né? Em armazenagem, por exemplo, movimentação, que protege a coluna e a musculatura do separador, né? Então, com isso, você deixa ele mais feliz, que ele chega no final do dia sem dor nas costas, e deixa também o RH mais feliz, porque ele não vai se afastar por lesão. E, obviamente, se ele está feliz, reduz a rotatividade do funcionário. Tem também a questão de resiliência da cadeia. Você evitando perdas por falta de estoque. Do ponto de vista intangível, o fortalecimento do SG melhora a reputação da tua imagem, tanto para o consumidor final como para investidores. Você atrai talentos para a tua empresa. A gente que trabalha com tecnologia fica bravo porque que as grandes fornecedoras de software no Brasil conseguem buscar os melhores talentos, né? Uma Microsoft, uma Dell, uma LinkedIn. Como é que esses caras trazem, né? Em função desses fatores todos, eles são pioneiros nesse mercado. Então, todo mundo gosta muito de exibir o crachá daquela empresa. E ele tem que, o teu colaborador tem que ter esse sentimento em relação ao teu crachá, né? O crachá que ele usa. Tem a questão também de agilidade cultural, né? A aprendizagem contínua acelera a adaptação e mudança no mercado. Por isso que você precisa incentivar cada vez mais o teu profissional a se manter atualizado. Porque se ele ficar obsoleto, aí sim ele vai perder o emprego dele. Todos esses fatores trazem um teor intangível que é a fidelização do cliente. Uma logística humanizada e transparente transpira isso para o mercado e gera recomendação da marca, que é o que todos nós buscamos. Bom, estou acabando. Tudo isso posto, vem o checklist para o gestor, né? E o que eu faço? Como é que eu implanto isso? Bom, em 5 passos, o que você deveria fazer? Você deveria fazer, nos próximos 6 meses, para você correr atrás do prejuízo, uma auditoria de maturidade digital, avaliar teu nível de digitalização, identificar gaps, visibilidade, integração de dados, automação, ciência de diagnóstico e consultorias especializadas. Aqui é um ponto relevante. Se você tiver condição financeira, contrate um consultor. O consultor vai te trazer benchmark, vai te trazer visão
de mercado, ele não está no dia a dia operacionalizando a tua operação, ele vai conseguir evitar que você tenha que fazer descobertas, mas que você aplique o que já está descoberto. Questão de roadmap tecnológico. Defina prioridades. Qual tecnologia traz ROI mais rápido? É TMS? É WMS? É IoT? É inteligência artificial? Crie um plano de implementação baseado em milestones claros. Tá? Não é Big Bang, não é vou virar tudo, estou virando chave. Não, você não consegue. Vai progressivamente num programa de melhoria continuada. A questão de upskilling para a tua equipe, de melhora da tua equipe, né, de habilidades da tua equipe. Invista em treinamento contínuo. Crie parcerias com a universidade, busca cursos online, certificação do setor, do ponto de vista de parcerias estratégicas. A gente não vive sozinho, a gente precisa de parceiros colaborando conosco. Pode ser fintech, pode ser startup, tecnologia ou outras empresas do setor. O teu fornecedor de WMS, TMS, de software para logística, ele não pode mais ser só um fornecedor, ele tem que ser teu parceiro de negócio. Tá? E busque consórcio logístico, se for o caso, se couber na tua empresa. E na questão de governança de ESG, é um ponto que você precisa implantar, estabeleça quais são os KPIs que você vai medir a tua sustentabilidade. Reporte o progresso transparentemente para toda a tua equipe para eles sentirem que está valendo a pena a mudança. Você precisa enfiar na cabeça de todos dentro da tua empresa, especialmente dos gestores, de C-level ao coordenador. ESG não é marketing, é gestão de risco e criação de valor para a tua empresa. Tá? Aqui, alguns exemplos para você entender o que o mercado está fazendo. Eu peguei 4 exemplos mais retumbantes no mercado. No uso de inteligência artificial preditiva, o objetivo de redução de desperdício e antecipação de necessidades sociais, a gente tem um exemplo da Magalu, que está planejando estoque regional. No uso de veículos elétricos, reduzindo radicalmente a pegada de carbono, temos um pessoal que está fazendo entrega urbana. A Ambev, Mercado Livre, são grandes exemplos. No uso de blockchain, o objetivo aqui é transparência ética e origem de produto. Né? A gente tem a Natura. Cobots, que são robôs colaborativos, né? Auxiliando o humano, não substituindo. No picking de armazéns, a gente tem a DHL usando intensivamente. Tá? Aqui eu estou concluindo, a pauta é muito grande, eu não tenho tempo para aprofundar muito mais, mas aqui o resumo da ópera. Deixei aqui uma frase para vocês pensarem. Né? A logística 5.0 não é sobre substituir o humano por máquina, é sobre amplificar o melhor do humano. Criatividade, empatia, resiliência, como a melhor das tecnologias. Ok? Gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês. A partir de agora, estamos abrindo um tempinho para vocês fazerem perguntas para nós. Obrigado, viu? Aqui você tem o meu link para o LinkedIn e da Isabel também, além do meu e-mail, para você buscar alguma informação adicional ou contato comigo, tá? Fica à vontade. Muito bem, Isabel, estou contigo. Obrigado, Luiz, por todo esse conhecimento. Gente, espero que vocês tenham gostado. Antes da gente encerrar, claro, a gente vai ter um momento aqui para perguntas, dúvidas. Inclusive, eu vi que o Tadeu estava com a mão levantada. Tadeu, quer falar? Posso passar a palavra para você. Enquanto isso, se quiser deixar escrito no chat. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas que nós já temos. Vamos lá. O Ozone Argentão perguntou. Você está com o microfone fechado, Rego. O Ozone perguntou aqui, ó, considerando a evolução apresentada entre a logística 3.0 e a logística 4.0 e a 5.0 até 2030, na visão do apresentador, como ele posiciona o Brasil em relação aos Estados Unidos e Europa? Boa pergunta, Ozone. E o Ozone, ele é um amigo de muitos anos, um profundo conhecedor da cadeia do frio, e ele sofre diariamente o impacto de tudo que nós falamos, né? Nós temos, quando a gente fala Estados Unidos, a gente tem uma visão, uma realidade muito distinta aqui do Brasil.
Lá o transporte multimodal com o uso do ferroviário é gigantesco, comparado ao Brasil. Nós temos Europa, onde alguns países têm dimensão igual ou menor do que os menores estados do Brasil, né? E com um nível de maturidade muito grande, né? E o Brasil, a gente tem realidades totalmente distintas. A gente tem Sudeste, que está vivendo muito fortemente logística 4.0, estou falando aqui São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, vivendo isso, Sudeste e Sul, isso mais forte. E estamos num momento muito claro de mudança, de turning. Tá? A gente tem hoje uma situação no Nordeste, e o grande destaque Nordeste, Ceará e Pernambuco, Paraíba, investindo muito em logística, né? Mas não só eles, né? A gente tem Piauí investindo também, que era impensável há pouco tempo atrás, nós temos Pará investindo. Esse investimento é tão forte que agora, no segundo trimestre, a Lobtech com a Abralog nós vamos fazer um evento em Fortaleza, está previsto para abril, e para março vamos fazer o mesmo evento em Recife, levando informação, fazendo com que eles tenham a mesma realidade que a gente vive aqui em São Paulo. É perfeitamente possível. A gente já tem lá CDs verdes, CDs com grandes operações, muita maturidade. Nós temos Mercado Livre operando lá, nós temos Amazon operando lá, e eles estão percebendo que se eles não se atualizarem, eles perdem mercado para esses grandes players que estão migrando do Sudeste, Sul, para lá, né? Então, fechando a resposta aí para o Ozone, eu vejo que estamos hoje, a maior parte do Brasil vive logística 3.0, com uma tendência forte a saltar do 3 para o 5.0, ultrapassando a fase do 4.0. Tá? Obrigado pela Maravilha. pergunta, Ozone. O Diego Caetano também mandou aqui uma perguntinha para gente. Excelente dia a todos. Com o crescimento do e-commerce, entregas mais rápidas, consumidor sem paciência e pressão pelo custo, o modelo atual de distribuição ainda se sustenta nos próximos 3 a 5 anos? Ah, Diego também eu conheço de longa data, né, Diego? Vive a realidade muito de um tipo de logística complexa que é de medicamento, né? Altamente fracionado, com grande capilaridade, né? E eu sei que isso, a pergunta dele, afeta diretamente o dia a dia dele, né? Não, na minha visão, não se sustenta. Tá? Isso vai ser um turning, precisa ser feito um turning muito forte. Temos aqui um desafio, porque as grandes transportadoras, as transportadoras tradicionais, são transportadoras de dono, que está na segunda, na terceira geração. Então são pessoas mais difícil de você convencê-lo de que o que deu certo no tempo do vô dele, no tempo do pai dele, não dará certo com ele. Ele precisa adequar. Isso vai reprogramar toda a questão de transporte, né? Especialmente o last mile, né? Na minha visão, é o grande desafio do transporte para os próximos 5 anos. Obrigado pela pergunta, Diego. E aqui temos a do Tadeu. Obrigado aí, Tadeu. Aproveitando, olhando para o momento do Brasil, estamos enfrentando a escassez de mão de obra, o que pode ser um incentivo para a logística 4.0 e 5.0 crescer e ter maiores investimentos. Como o Luiz enxerga esse ponto, a automatização e gestão integrada dos dados pode reduzir esse gap? Conforme eu expliquei, eu acredito que sim, mas não exclusivamente com essas ações. Tá? A vida inteira eu fui docente, eu sempre estou dando treinamento, a vida inteira, né? Eu sempre acreditei muito na capacidade. Se você sabe de algo, sabe mais do que outro, perde muito o valor desse saber se você não compartilhar. Você precisa compartilhar o teu conhecimento com o teu time, com as pessoas que te cercam. Se você esperar que o governo sozinho vai fazer campanha, né, uma bolsa faculdade, uma bolsa
formação de profissional para logística, esquece, isso não vai acontecer. Isso é uma ação que a tua empresa, a tua organização tem que fomentar dentro de casa, estimular cada vez mais, fazer com que o teu colaborador entenda por que é relevante, é importante ele estudar, ele aumentar as habilidades dele e a gente não ficar de braço cruzado. A gente tem que parar de ser parte do problema e passar a ser parte da solução. Tá? Essa é a minha visão. Obrigado pela pergunta. Muito bom. Temos aqui também do Yannick. Como a logística 5.0 pode integrar tecnologias avançadas como a IA, IoT e automação, com a valorização do fator humano para aumentar a eficiência operacional e a cadeia de suprimentos? Isa, desculpa, apareceu aqui uma pergunta na minha tela e eu, viciado, Vamos lá. li a pergunta e eu acabei não ouvindo a tua pergunta. Perdão, por favor, repete. Imagina, ó, o Yannick perguntou: como a logística 5.0 pode integrar tecnologias avançadas, como a IA, a automação, com a valorização do fator humano para aumentar a eficiência operacional e a sustentabilidade da cadeia de suprimentos? Olha, de várias maneiras. Uma maneira que é retumbante, é um elefante na tua sala, você não tem como não ver, não é a única, tá? Mas vou te usar ela como exemplo. A questão de roteirização. Eu tenho um cliente que adotou o roteirizador, adquiriu o roteirizador nosso. Para ele roteirizar, estou falando de uma indústria fornecedora de autopeças para as montadoras. Ele tinha um time de 28 pessoas que ficavam uma semana para roteirizar a próxima semana. Passou a ser feito por 2 profissionais, tá? Em 1h15. Os profissionais que pararam de ser necessários para roteirizar foram atuar em outras áreas dentro da empresa, o que foi ótimo, não geramos desemprego. Tá? E reforçamos o time, os outros times desse cliente, porque ele já chegou preparado, ele já chegou com a camisa pronta para entrar em campo. Ele já entendia a cultura da empresa, qual era o negócio da empresa, já conhecia as pessoas. E aqueles que ficaram, os profissionais que ficaram fazendo a roteirização, não fazem outra coisa do que ganhar os parabéns de todos os gestores. Porque as rotas ficaram melhores, ficaram mais econômicas, mais assertivas, e ele se sente a cereja do bolo, né? Eu sou o cara que está pondo aqui. Eles apontam lá uma redução no custo de transporte de 45%. Tá? Então, eu acho que é esse caminho, é fazer essa integração, para vocês entenderem claramente. O que muda, né? A gente, o software que a gente usa, passa a ser hardware. Tá? E nós passamos a ser o talento humano substitui o software. Então, resumindo, tecnologia passa a ser hardware e o talento humano, software. É só vender isso dentro de casa. É difícil, mas tem que começar. Com certeza. Obrigado, Yannick. O André de Oliveira também perguntou aqui, ó. Rego, bom dia, excelente tema. Gostaria que você falasse como enxerga o papel dos motoristas agregados e as dificuldades de crédito para a compra de veículo nas próximas décadas. E também se trabalha diretamente fomentando os motoristas com treinamento e, e crédito será disruptivo no futuro. Acho que está falando um pouquinho aí da reforma, né? Com as condições de crédito e essas dificuldades aí com o papel dos motoristas agregados. Essa pergunta, ela dá pelo menos umas 3 horas de resposta, né? Quando a gente fala em agregado, veja lá, para você fazer a mudança de mindset de um motorista funcionário teu, CLT teu, já é um parto. Agora imagina quando você puxa agregado, né? Fica mais complexo, né? Até porque você tem várias transportadoras que você eventualmente contratou spot, que você não consegue exigir muita coisa, muita entrega daquela transportadora, em função do que não é ele não tem um contrato de longo termo, né, de longo prazo com a tua empresa. É um grande desafio. O que a gente está vendo hoje, e posso te dar a visão que a Senior tem nisso, o que a Senior está fazendo para ajudar nesse processo.
outros concorrentes também estão indo nesse caminho, é o caminho, né? É prover ferramentas que possam ranquear nível de serviço de transporte contratado pelo embarcador. E ele começar a identificar quais são os agregados que performam melhor. Estimulá-los a investir na capacitação da mão de obra deles. Então a gente já tem hoje muitas transportadoras agregadas em que os motoristas utilizam dispositivo, um mobile, né? Através do celular dele, ele está se comunicando, explicando onde ele está, com a previsão de entrega. Então, mesmo sendo agregado, ele consegue prover esse nível de informação para o embarcador. E com isso ele pereniza fazendo os serviços, mantendo o contrato que ele tem com o embarcador. Tá? Isso é uma questão de educação. A gente primeiro precisa educar quem é de casa. Primeiro educa teu filho, depois educa teu sobrinho, educa o filho do teu vizinho, e daí todo mundo vai ser mais feliz. Vai mais tempo, é mais difícil, mas é possível. Quem não se Maravilha. adequar, André, vai ser excluído do mercado. Simples assim. Com certeza. Gente, mais alguma pergunta? Vou dar mais aí uns 2 minutinhos para quem quiser fazer mais alguma pergunta, alguma consideração e também passar aí um recadinho para vocês, tá? Com primeira mão, inclusive, todo mundo que está aqui na nossa apresentação vai receber com exclusividade no e-mail o convite para o nosso evento presencial, que vai rolar em março também, de logística. Então, a gente tem vagas limitadas, né, por ser um evento presencial, mas de primeira mão, vocês vão receber aí esse convite, tá bom? Então, muito obrigado também pela participação de vocês aqui, e é a forma da gente também agradecer e trazer aí uma exclusividade para quem esteve aqui com a gente, iniciando toda essa discussão que vai ter nesse ano, além de outros eventos ao longo do ano. Então, fiquem ligados em todas as novidades que a Lobtech vai trazer nessa área de logística, que vai ser muito forte esse ano. Esse ano é um ano muito importante para a logística. Se Ô, alguém quiser ir. Isabel, deixa só eu colocar 2 pontinhos de saideira, tá? Só Por favor. explicar que esse evento, que a Isabel acabou de falar, ele vai acontecer aqui em São Paulo, tá? Na cidade de Isso São aí. Paulo, aqui em Pinheiros, tá? E segundo, eu compartilhei com vocês meu e-mail, meu LinkedIn. Fiquem à vontade, vocês que participaram aqui junto conosco, ou você que está assistindo pelo YouTube, fica à vontade para me mandar questões, perguntas, sugestões, que a gente vai ter prazer em responder para vocês, tá bom? Gente, obrigado pela presença, pela participação, pelo tempo de vocês, tá? Um abraço a todos e sucesso. Gente, quem tiver interesse aí em seguir para uma conversa, uma apresentação técnica dos softwares, de todos os nossos produtos aqui no portfólio, é só escanear esse QR Code que está aparecendo na tela de vocês, que vai direto aí para o meu contato e a gente faz um agendamento de acordo com o melhor horário. Mais uma vez, reforço aí, agradecer a presença de cada um, o engajamento, as perguntas foram ótimas. E fiquem ligados que a gente em breve vai soltar a comunicação para os próximos eventos aqui com exclusividade para vocês. Um excelente dia, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo.